Alô, galera boa do AveCast, o podcast do canal Atenção Vascaínos. Hoje, terça-feira, estamos começando no dia 23 de novembro. Estamos aqui para bater papo. E você que está no canal Atenção Vascaínos, aqui no canal 2 da plataforma, no Ave Mais, está me vendo ao lado dessa figura bondosa, dessa figura querida, dessa figura gigante, dessa figura que promete muitas emoções no final do ano, na nossa pelada de final do ano, querido Jean Faísca, para a gente falar de um assunto, Jeanzinho e amigos, é um assunto que a gente tem que debater. A Globoesporte.com divulgou uma matéria ontem que o título é o seguinte: apesar de vexame na bola, Vasco reduz gastos no futebol em 2021. Olha, eu acho que até o título é infeliz, não pelos companheiros que fizeram, porque eu acho que apesar de, não pode. Não tem apesar de numa situação dessa. O que adianta reduzir gastos, ter aí uma situação financeira razoável, né? Gastou 8.457.125, incluindo CLT, encargos, imagem e produtividade com os jogadores. O clube gastou mensalmente com esses atletas 850 mil em 13 contratações. É a história, Jean Faísca, do pagou barato, é o mico, né? Pagou barato e aí furou o cano foi embora, o cano da água, não é o Germancano, não. O que adiantou, né? É muito legal, muito bacana, o contrato de produtividade vale muito a pena, mas é complicado, né, velho? Futebol, é claro, você tem que ter essa capacidade de gerenciamento, mas tem que pensar que o futebol é um negócio maior do que somente uma conta que você tem que pagar no final do ano ou no final do mês. Grande Jean Faísca, meu zagueiro, centroavante, meia, sei lá do que tu fala. Tudo bem, meu querido? Fala, Flávio. Galera aí que está ouvindo a gente aí nesse AveCast, também na plataforma 2 aí no Atenção Vascaínos. Olha, Flávio, eu tive um professor na faculdade que ele era o rei da analogia. E eu acho que eu peguei alguma coisa dele aí para tentar fazer analogia para o torcedor entender. Sabe quando tu constrói uma casa e a casa cai? A casa caiu, literalmente ela caiu. Aí você precisa justificar que ela caiu. Olha, ela caiu, mas eu paguei barato no cimento, eu paguei barato no ferro, eu paguei barato na estrutura. O pedreiro, então, foi quase de graça. Então ela caiu. Essa é a analogia, perdão se eu estiver falando uma grande besteira, mas essa é a analogia que eu faço com essa matéria que a diretoria do Vasco está querendo se defender desse vexame que foi o futebol. O futebol do Vasco foi o maior vexame da história de toda essa instituição. Porque assim, Flávio, você não subir, ok. Inclusive, né, dos 4 clubes que desceram aí, provavelmente o Vasco vai ser o único que não vai subir do ano passado para esse ano. Né? Os outros, provavelmente, todos vão subir. Então, assim, é um vexame sem precedentes o que aconteceu com o Vasco. E outra coisa, né, Flávio? Se o Vasco fosse disputando até a última rodada, até a penúltima rodada para subir, mas nem isso, porque nós aqui ficamos se enganando e tentando aí agora arrancada, agora vem a arrancada, agora a gente vai... E nunca aconteceu, nunca aconteceu. O CSA, que estava a 2 pontos atrás do Vasco, naquele 3-1 em São Januário, conseguiu dar arrancada, está brigando, ainda não subiu, está no bolo, né? E o Vasco, infelizmente, essa arrancada não veio. E essa analogia que eu faço, dizer que o Vasco economizou, que não teve outro, e daí? Eu preferia que o Vasco tivesse gasto aí o dobro disso, só que o dobro disso você tira com a cota da TV da Série A. Mole. Então, realmente, não tem desculpa. O que aconteceu esse ano foi fora da curva. Eu acho que a gente tem que começar a discutir uma certa situação dentro do Vasco, que eu acho que vejo poucas pessoas questionarem isso. Há uma figura central hoje no Vasco, chamada Adriano Mendes, que é o VP de Finanças, que nos últimos 4 anos, ele esteve em 3 anos. Ele só não esteve em 2020 porque ele preferiu largar o barco, no último ano da gestão do ex-presidente Alexandre Campelo. E eu pergunto, esses últimos 3 dos 4 anos, o que o senhor Adriano Mendes fez de bom pelo Vasco? Porque eu não consigo ver. Eu estava fazendo uma pesquisa ontem, hoje também fiz, sobre benefícios
que o senhor Adriano Mendes traz ao Vasco. Porque o que acontece? Fazer acordo, o Vasco já fez vários acordos, inclusive na gestão Alexandre Campelo. Mas o problema é cumpri-los. O futebol do Vasco em 2018 foi ruim, o futebol do Vasco em 2019 foi melhor, mas foi uma tragédia no final do ano por conta de grana, porque se prometeu pagar os jogadores e aí teve aquele problema da Fazenda Nacional, depois daquela associação monstra, que todo o dinheiro foi usado para pagar isso e não pagou-se os jogadores, foi a razão principal do Vanderlei Luxemburgo ir embora. E aí ele sai em janeiro de 2020 com o rótulo de que não queria Germancano. E ele nunca se preocupou em desmentir isso. Né? Nunca se preocupou em vir a público falar isso. E veio 2021, o Vasco está na mesma. Está na mesma. Ah, nós fizemos acordos. Tá, amigo, mas e aí? Saiu recentemente o balanço do Vasco e houve um 0-0. Não houve melhoria, não houve nada, rigorosamente nada. A gente alivia-se por conta de não ter aumentado. Beleza. Mas ele é tão decantado como o cara, como ele que faz e que acontece. Eu só não consigo entender. O Alexandre, o Adriano Mendes, perdão, ele é funcionário do BNDES, tá? Que é um órgão que ele provavelmente contratado ou concursado, eu não sei como é que se entra no BNDES. E como é que esse cara é vice-presidente de finanças do Vasco? Qual é o tempo que ele tem para isso? Ele cumpriu um tempo trabalhando no BNDES e, de repente, ele está hoje como o cara que tem a chave do cofre. Não te parece meio assim incongruente essa situação do Adriano Mendes, dele ter uma força, até se comentou semana passada, de que o grupo dele estaria com força para indicar um VP de futebol? Já me aterroriza, porque um cara desse, com essa mentalidade do grupo do Adriano Mendes como VP de futebol, vai mandar cortar até o copinho d'água, manda tomar da bica. Então, porque a gente não quer também aqui, Jean, de maneira nenhuma, o lado perdulário. Não, sai gastando aí, não paga ninguém. Não é isso. Mas o futebol é o carro-chefe de tudo isso, gente. É a mola mestra disso tudo. E a gente não consegue ver no futebol do Vasco evolução e não consegue ver nas finanças do clube um mínimo de evolução. E o Adriano Mendes continua sendo o cara. Não te parece um pouco demais, não, Jean? Mas por que ele é o cara, Flávio? Porque assim, ó, vamos imaginar aqui. Existe o departamento financeiro do Vasco, que é ocupado por ele, o cara das planilhas. E o lado do futebol do Vasco, ele está acéfalo há quanto tempo? E eu vejo no Pássaro, que é um cara muito preocupado, e não sei se você recorda, Flávio, que cada coletiva o Pássaro trazia a questão de como foi feita a negociação, que não vai ser nociva ao clube, não vai ter multa, produtividade. Eu vejo o Pássaro com uma mentalidade muito parecida com o Mendes. E aí que está o X da questão. O Vasco não teve ninguém, e hoje menos ainda, para fazer o contraponto. Por isso que esse cargo de VP de futebol do Vasco já passou da hora. Porque é o seguinte, vamos brincar aqui com o Diabinho e o Anjinho. Só tem o Anjinho falando lá na orelha do Salgado. O Diabinho não está chegando lá na orelha do Salgado. Salgado, se nós não trouxer aqui uns 2, 3, nós não vamos chegar, nós não vamos subir. Sim. É isso que está faltando, entendeu, Flávio? E faltou a Série B inteira. O pessoal do financeiro do Vasco ficou muito à vontade para cortar. Eles não são do ramo mesmo. Chega na hora de apresentar algo para a presidência, o nosso aqui está ok, o futebol está ruim. Mas por que o futebol está ruim? Eu também entendo que o futebol foi mal gerido, porque a folha foi a maior da Série B, né? Então, com essa folha, teria a obrigatoriedade de montar um time melhor. Isso é um fato também. Agora, chegou um determinado momento, e isso faltou no Vasco. O Vasco faltou alguém para chegar num determinado momento e mudar a rota. Gente, não está dando certo. Ali o Vasco não entrou. O Luxemburgo, eu não sei, Flávio, se você lembra, o Luxemburgo gostava de trabalhar com mini metas. Cada 5 jogos, com tanto de ponta. Até. E o Vasco, nessa Série B, faltou isso. Nas 5 primeiras, não entrou no G4. Nas 10 primeiras, não entrou no G4. Nas 15 primeiras, não entrou no G4. Na virada do turno, para, porque já deu 50% e a gente não entrou no G4 em nenhum momento. O que está acontecendo aqui? Que tipo de jogador a gente tem que implementar aqui agora? E não houve.
O Vasco tirou um coelhinho da cartola, que foi o Nenê, ali, e todos nós já cansamos de falar que a gente teve que recorrer a um jogador de 40 anos, que numa expectativa que ele ia pegar os 10, botar nas costas, sair correndo e resolver. Resolveu em 3, 4 partidas, foi muito bem, mas depois caiu como todo elenco, entrou naquele marasmo ali, as coisas não aconteceram. Enfim, Flávio, eu vejo isso. Ele ficou desse tamanho porque o Vasco não tem o contraponto. Faltou o contraponto. E eu acho que esse contraponto é o VP de futebol. Como ele é o VP de finanças, faltou alguém do mesmo tamanho que ele para chegar e bater e encostar no salgado. E eu me preocupo, Jean, pelo seguinte, porque eu não vejo ninguém de dentro do clube, porque aconteceu isso na gestão Alexandre Campelo. Eu me lembro disso. O Bruno Maia, que era o VP de marketing à época, o Bruno Maia fez uma crítica a essa questão, esse modus operandi aí do Adriano Mendes, que sempre foi o corta, 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 tira, tira, tira. É o reducionismo, como eu cheguei a mencionar na semana passada. É a redução, não é a austeridade, porque a austeridade é um pouco de digamos assim, responsabilidade para gastar. O reducionismo é você cortar absolutamente tudo. E eu não sinto, e eu não sei se isso também é um pouco de receio de perder cargo, de você fazer uma crítica ou de você bater de frente, de você reclamar, de você arguir, porque isso traz prejuízo para o clube inteiro, cara. Sim. Porque você vê, por exemplo, São Januário. São Januário está passando por dificuldades. O estádio está feio, o estádio está feito obras, são feitas várias obras, mas muito por conta de quê? De Brahma, que deixou um dinheiro, a outra. Nunca é dinheiro novo. Nunca é dinheiro novo. E aí eu acho que a gente tem que discutir um outro aspecto, até para a gente voltar ao futebol, porque tem a ver com o futebol, que é essa discussão da sociedade anônima, que tem um modelo em que você vende o futebol para terceiros. Você dá a terceiros o futebol, mas tem que ter, segundo eu li, pelas modificações do futuro estatuto do Vasco que vai ser apresentado ao Conselho, vende, mas até certo ponto. Você não pode mudar a camisa, você tem que ter um VP de futebol lá dentro. Mas não te parece assim uma coisa meio um contrassenso? Que a partir do momento em que você faz a negociação com alguém, é como na época da Unimed lá com o Fluminense, que se reclamava, ou a Leila da Crefisa no Palmeiras, que o cara bota dinheiro, mas o cara não sabe para onde vai o dinheiro dele. Ele quer participar. É uma cogestão. Ele está junto ali para participar. Não te parece ter alguém dentro do clube ou colocar obstáculos ali dentro, como essas questões de tem que ter um VP, tem que ter alguém. Não te parece um pouco também insegurança? Porque a partir do momento em que você segue a lei, dá para fazer assim, e você negocia para terceiros, gente, acabou o milho, acabou a pipoca. É você dar responsabilidade a quem está lá dentro. Se não der lucro, pé na bunda e tchau. Agora, me parece que sempre tem alguém amador, como um VP de finanças, que não. Dinheiro, a gente é que mexe. A gente é que cuida. A gente é que tem a chave. A gente é que controla. A gente é que investe ou corta. Não te parece... Porque isso me dá uma impressão, Jean, de insegurança. Ou então, medo de abrir. Falta de transparência. Que eu acho que tem que ter transparência. Porque isso, para mim, é muito claro. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta ao Alexandre Pássaro numa entrevista coletiva para ele esclarecer essa questão dos contratos de produtividade. E assim, eu admito, foi uma resposta que para mim não completou. Eu não achei assim tão esclarecedora a ponto de dizer, poxa, bacana. Porque eu vejo hoje Rômulo indo para o banco, Michel não é mandado embora porque está machucado, jogadores que me parecem que têm, atrelado ao contrato de produtividade, a obrigatoriedade de estar ali. Entendi. Porque, olha, a gente assina a produtividade, mas, olha, a gente tem que ter um número X de jogos, a gente tem que ter nome na súmula. Porque aí, cara, não me interessa. Eu prefiro ter o jogador no risco de ser improdutivo, que eu faço uma rescisão e mando ele embora, do que ter o produtivo e improdutivo, que é o cara que não me dá prejuízo, mas também não me dá retorno em campo, né? Então, eu acho que essas questões assim são muito... Cara, eu vou te falar, eu acho que isso é de gente que não entende nada de futebol.
Gente que está preocupada, gente que está preocupada em apenas gerir o dinheiro. Porque eu falei isso aqui, eu não sei se você concorda comigo. Eu acho que o Alexandre Pássaro contratou não para formar um time. Eu acho que o Alexandre Pássaro contratou para ficar de bem com a gestão. Para ele não ser taxado de um cara que deixou dívidas enormes com o Vasco. Ele contratou por oportunidade de negócio e não por oportunidade técnica de negócio. Não te parece? Mas assim, Flávio, vamos voltar lá atrás no Luxemburgo. Há quanto tempo o Vasco não faz uma contratação de dar um peitaço, assim, algo que está um pouquinho acima daquilo que o Vasco... Por exemplo, o Cano foi um peitaço. Lembra? Sim. O Campelo foi... E essa foi a razão do Mendes vazar. Aquela época. A grande briga foi essa. Então, assim, o Luxemburgo saiu do Vasco porque ele queria time. Você deve recordar que ele queria mais investimento no futebol, queria colocar isso lá. Então, assim, você até usou um termo aí há pouco, o Alexandre Mendes parece muito uma trava no Vasco. Uma trava. Adriano, é tudo isso. Alexandre, Adriano, é tudo a mesma coisa, não é? Adriano Mendes, desculpa, misturei o Alexandre Pássaro com o Adriano Mendes. O Adriano, ele parece muito uma trava. Só que assim, Flávio, essa trava no futebol, ela tem que ser até a página 2, porque se o futebol não anda, nada anda, porque ninguém torce pro Vasco. Jean, que ele não tá errado. O cara que cuida do dinheiro... Eu acho que ele está certo, ele quer cuidar do dele. Só que alguém tem que chegar para ele e dizer assim, Adriano, legal, mas a gente precisa investir, cara. Sim. Precisa fazer, porque senão o teu dinheiro que você precisa aí para pagar o dia a dia não vai girar, porque a principal receita vem do futebol. Eu acho que é isso. Quem está ali precisa entender, cara. Porque eu me lembro muito bem, a época que eu cobria Vasco antigamente, em tempos, em priscas eras, o presidente era Antônio Soares Calçado. O vice-presidente é Eurico Miranda. E o financeiro, quem é que o Vasco teve de financeiro? Eu vou me lembrar o nome dele. Que era uma pessoa que vivia no futebol. Estava sempre no futebol. Sempre linkado. O Dr. Mário Cupelo era o vice-presidente de finanças do Vasco. Estava sempre linkado ao futebol. Estava em vestiário, estava em jogo. Quer dizer, é um cara que me parece assim, também entender do futebol, estar ali. Sabe? Porque você tem que ter um movimento de paixão. Me parece o Adriano Mendes um cara muito frio para um cargo que ele não pode ser frio, apesar de que ele necessita de frieza para tomar decisões. Só que o futebol, de vez em quando, você tem que dar uma maluquice. De vez em quando você fala assim, presidente, vamos investir isso aqui, cara. A gente precisa trazer um jogador grande, vamos? Eu acho que isso precisa ter. Não dá para ser só um burocrata, tecnocrata, né? Ô, Flávio, houve uma comunhão entre torcida do Vasco e Luxemburgo, tá? Na primeira passagem. Lembra que foi aquela associação em massa, 60 mil pessoas contra a Chapecoense na última rodada do Brasileirão, Maracanã lotado, a torcida pegou junto, e ali, Flávio, o Vasco tem determinados momentos que parece que assim que as pessoas deixam o cavalo passar encilhado. Ali era a hora de dizer assim, Luxemburgo, vamos lá. Tu acha que com 2, 3 aí a gente dá um salto? Porque o que aconteceu? Não tem dinheiro para jogador, não vai dar para pagar os caras, o Luxemburgo ficou prometendo pagar os jogadores e as coisas não aconteceram, o Luxemburgo foi embora. Aí trouxeram o Abel como um escudo, preferiram um técnico grande, um técnico de cenário mundial, que é o Abel, um técnico campeão do mundo, trouxeram o Abel como escudo, e quem que eles deram para o Abel? Ninguém. O Cano, chegou o Cano e acabou. Foi só o Cano. Mas nenhum outro jogador assim, de um nível bacana que pudesse assim, não, olha, dentro de campo. Então, Flávio, eu vejo que hoje nessa gestão, e isso que você falou assim, é bem claro para mim. Inclusive partindo do Salgado, o Salgado é um cara frio. O Salgado não é um cara de ir para dentro, de buscar. E assim, eu acho que tudo na vida é o contraponto. Talvez o que falta... Jean, mas foi, viu? Isso é que eu tô achando estranho. Que a maior contratação que o Vasco fez depois de Tostão foi Bebeto. E quem comprou o Bebeto foi o Jorge Salgado, cara. Isso é que me traz... Eu não sei se é a idade, eu não sei se é a preocupação em pagar as contas do clube, que eu acho que o Salgado é um cara, nesse ponto, assim, ele quer ter a imagem do correto, tá? Porque dirigente de futebol, dirigente de clube, presidente, no Brasil é que nem político. Tem sempre aquela imagem de, não, quer se arrumar, quer se promover, quer se... né? Nunca tem o cara... Vou dar um exemplo.
do rival? Eduardo Bandeira de Melo. Eduardo Bandeira de Melo era o cara mais discreto que você podia ter. O Bandeira ia para o meio da arquibancada ver o jogo, né? Ficava lá no meio da arquibancada como um anônimo qualquer. Ia e discutia com o torcedor rival como se fosse um torcedor comum, né? E mesmo assim, é um cara que o torcedor do Flamengo briga, o clube o expulsou do quadro associativo, ele tendo feito o que ele fez, sendo presidente de uma gestão que mudou o patamar do Flamengo. Aí você vê, o Salgado tem um pouco desse perfil, mas eu acho que o Salgado, até pela questão da idade, eu vi aqui pelo meu sogro, que também cuidava de mercado financeiro, tem uma preocupação, você deve ter, sua mãe, enfim, que sempre tem essa preocupação, né? O cara de mais idade, de pagar a conta no dia certinho, de ajustar, de não ser o enrolão, de estar atrasado, porque eu acho que para a pessoa de idade é a pior coisa que tem. Você ainda ter fama de caloteiro, de não pagar, né? É raro isso. Então, eu acho que o Salgado tem essa preocupação e a gente não pode tirar esse mérito dele agora. Ele é um cara que tinha esse sangue nos olhos, porque eu me lembro da situação do Bebeto, ele se dispôs, eu vou e compro. Vamos embora, vamos dar um chapéu no Flamengo. Vamos tirar o Bebeto do Flamengo. O presidente do Flamengo era o falecido recentemente Gilberto Cardoso Filho. E ele foi lá e depositou o dinheiro. Então eu vejo hoje um Salgado diferente. Eu não sei se é pela idade, eu não sei se é pela preocupação dele ver que hoje é muito mais fácil do que era antigamente. Ou então não, cara. Ele mudou. Ele não tem mais esse pensamento assim romântico de você fazer um investimento, de você buscar uma contratação, não sei. Ou, né, Flávio, na época do Bebeto, ele foi lá, ele bancou, ele fez, mas ele não era o presidente do negócio também, né? Se algo desse errado, eu fui lá, fiz, mas tô com mais gente. Hoje o dele está na reta, né? E hoje, Flávio, esses dias você falou, não me lembro se foi numa live de segunda, ou num pré-jogo, num pós-jogo, e isso ficou martelando na minha cabeça. O Vasco não tem liderança, o Vasco não tem lideranças novas na política. O Vasco ficou muitos anos sob o comando de uma pessoa só, que não deixou nada e ninguém abaixo dele que pudesse se mostrar capaz de tomar esse tipo de decisão. Tanto é verdade que a chegada do Salgado ao Vasco é porque era um grupo político que precisava de alguém de um nome acima do bem e do mal, com uma idoneidade absurda, que é o Salgado, e trouxe o Salgado para dentro, e o Salgado... E isso também me entristece, porque quando foi para trazer o Salgado, parecia que estava um grupo tão forte. E hoje o Salgado virou uma... Aquela imagem dele lá na arquibancada, para mim, é terrível. Aquilo ali é terrível, terrível, terrível. Mas, enfim, Flávio, eu acho que é isso. Talvez ele na época, ele era mais arrojado, porque não era ele que tinha a caneta e não era o nome dele ali como presidente, mas eu vejo que o Vasco precisa dessas pessoas para fazerem o contraponto, dessas pessoas novas aí, para não deixar o Adriano Mendes ser o dono da caneta. Porque a gente viu esse ano que apesar do Vasco ter a maior folha, as coisas não terem acontecido. E só para não deixar passar também, Flávio, tem um negócio que eu acho que a torcida quer, que muita gente quer, mas eu acho que não vai rolar. Eu não vejo um casamento entre Alexandre Matos e Jorge Salgado. Eu não vejo. Porque eu acho, por mais que o Alexandre Matos tenha feito trabalhos sem dinheiro, onde está atrasado, não sei o quê, mas ele é muito patrola, Flávio. Ele é muito patrola. São perfis diferentes. Diferentes. Na primeira semana, ele e o Adriano Mendes já vão... Não vai dar Exatamente. Certo. Não vai dar Exatamente. certo. Exatamente. Eu também acho. Eu acho que Alexandre Matos, o torcedor do Vasco... E isso também não quer dizer que só tenha o Alexandre Matos de competente, né, Flávio? A gente tem que ficar bem claro aí que tem bastante gente nesse meio aí que o Vasco pode ir atrás e... mas o Vasco precisa buscar alguém... Primeiro que eu acho que tem que ter conhecimento do clube. Não dá para ser mais um não conhecedor, como era o Alexandre Pássaro, com um pensamento apenas burocrata, com um pensamento de buscar oportunidades de negócios, e não pensar no clube como que é algo que eu acho que ele não entendeu, que ele questionava muito essa questão, o DNA do Vasco, poxa, precisa disso mesmo? Eu acho que um pouco disso tem essa necessidade, tá? De ser alguém que conheça o futebol do clube, e acho que tem que ser alguém que tenha também um pouco mais de ousadia, que, é claro, conheça o mercado, que possa contratar jogadores dentro do nosso patamar financeiro,
mas que tenha condição de chegar no presidente e que o presidente possa achar o seguinte: vou confiar nesse cara. Como ele confiou no Pássaro, alguém que diga: presidente, a gente precisa fazer isso, sabe por quê? Porque senão a gente vai ficar na segunda divisão de novo. Alguém precisa dar um susto no Salgado. Sim. E no Adriano Mendes. Sim. Alguém precisa dizer. Porque a verdade é a seguinte: se o Vasco faz um ano de 2022 igual ao de 2021, o Salgado não emplaca o terceiro ano. Não, Deus não livre. Emplaca. Não. Ele não emplaca, porque vai haver uma revolução. Acho que ele já não se reelege, mesmo ele subindo ano que vem, que eu acho que o 2021 dele é ruim pelo futebol. Eu acho que o clube andou em alguns departamentos, em algumas situações. Acho que o patrimônio está ruim, precisa evoluir, o patrimônio está muito atrasado e o futebol é uma tragédia. Você vê bem ou mal, o marketing deu uma melhorada, as finanças que a gente está falando aqui não subiu nem desceu, acho que precisa de fato novo, não tem nenhum fato novo, vamos ver se vai cumprir. O jurídico, bem ou mal, fez esses acordos aí, deu algumas melhorias, agora, muito pouco. Para tudo aquilo que foi falado em campanha, muito pouco. Agora, 2022, o Vasco precisa mudar a chave. O Vasco precisa girar essa chave. Não dá para ser o Vasco dos últimos 10 anos. Que o último título que a gente conquistou foi em 2011. De lá para cá, de 10 anos para cá, o Vasco é o mesmo diapasão. E eu estou colocando título de expressão, porque para mim Campeonato Carioca não presta. Campeonato Carioca não é. O Campeonato Carioca é mentira. O Campeonato Carioca engana aqueles que acham que só o Campeonato Carioca que vale. Não vale. O Carioca de 2015 a gente venceu e caiu no mesmo ano. Caiu no mesmo ano. Ganhou 2015 e já não é parâmetro. Não é parâmetro. Como eu vejo muito torcedor do Botafogo que coloca: vocês não subiram. Se o Botafogo com esse time jogando que vem a Série A, cai de novo. Sabe, é outra vida, é outro momento. Mas tudo bem, nosso assunto aqui não é Botafogo. Mas tem que mudar, cara. A cabeça tem que mudar. Eu acho que o principal desafio desse novo executivo de futebol que chega no Vasco, e como o bate-papo hoje é grana e contratação, é chegar no Adriano Mendes e Salgado e dizer assim: olha aqui, a gente gastou, ano passado, a nossa folha era essa aqui, era 2,5 milhões. Só que o perfil de jogador que a gente gastou, esse 2,5 milhões aqui, vocês não precisam desacreditar que a gente vai ter que ser a folha mais cara da Série B de novo. Talvez não, porque se o Grêmio cair, o Grêmio vai ser a folha mais cara. Isso é um fato. A folha do Grêmio hoje é mais de 10 milhões, eu estava lendo esses dias, um negócio... Sim. Claro que vai reduzir, mas o Grêmio vai continuar sendo aí a folha mais cara. Mas é provar para eles, Flávio, que o investimento que ele for fazer vai ter retorno. Eu acho que esse é o grande segredo, só que para isso também precisa ser um executivo de mercado que já tenha serviços relevantes no futebol. Para eles entenderem: não, esse cara aqui é grande. Diferente do Pássaro. O Pássaro não tinha serviço relevante nenhum no meio do futebol. Nenhum. Ele era um número 2 lá no São Paulo. Então, acho que esse é o grande X da questão. O Vasco conseguir alguém que faça o Salgado e o Mendes entender que o Vasco precisa desse investimento, e um investimento bem feito, para daí sim o Vasco conseguir o tão sonhado acesso. E tem uma coisa, Jean, para a gente chegar ao final aqui desse AVCast, o último parágrafo dessa matéria escrita pela Globo.com diz o seguinte: por ter liderado essa redução de gastos pautada em acordos com jogadores que já estavam desgastados, reduções salariais de medalhões e contratos curtos com a maioria dos reforços, Alexandre Pássaro ganhou o respeito e o apreço de Salgado. Eu só peço que o presidente Salgado passe a ter apreço por quem faça time, por quem dê resultado em campo, e não porque alguém... E olha, eu tendo a entender, porque é um cara do mercado financeiro, é um cara tecnocrata, é um cara burocrata, é um cara que vê números na frente dele como algo para cumprir um planilhamento, vamos colocar assim. Então, eu acho que até a admiração dele pelo Alexandre Pássaro é razoável. É um cara que não vai me deixar prejuízo. Mas, presidente, o senhor é presidente de um dos maiores clubes do mundo, um dos clubes com maior história no futebol nesse planeta. O senhor tem que entender, e o senhor sabe disso, é isso que eu estou estranhando. Tá? O senhor está muito linkado a essa questão financeira apenas. E não acho que o senhor tenha que sair dela. Não é desligar esse link, não. Continue nela. Mas tenta fazer alguma coisa também em meio termo. E eu disse isso aqui no Arquibancada de domingo, lá no canal Atenção Vascaínos.
Ouve a torcida, presidente. É fácil o senhor gerir o futebol. Vai pelo torcedor. Divide essa conta com o torcedor. O torcedor quer A, tenta trazer o A. O torcedor quer o B, tenta trazer o B. Agora, faça uma coisa que o senhor não fez em 2021, como o seu Adriano Mendes não faz também. Se comunique com o seu consumidor. Mas aí, Flávio... Vocês não falam com o torcedor. O Adriano Mendes não dá uma entrevista, Jean. A gente tem um canal há quase 3 anos. Ele nunca nos deu uma entrevista. Não é por nós, mas eu acho que o cara tem a chave do cofre do Vasco e tem obrigação de dar uma satisfação. Ou seria medo? Ou ele não pode aparecer para não ser cobrado lá no BNDES? Não sei. Eu estou começando a desconfiar de um monte de coisa. Então comunique-se com o torcedor, presidente. Monte um time e admire as pessoas que estão ao seu lado, porque elas são austeras, porque elas conseguem segurar a grana que gastam com responsabilidade, mas gastam bem. Gastam bem. O que adianta o senhor ter uma casa maravilhosa, toda ela reformada, se o senhor não recebe um amigo na sua casa? O senhor é infeliz. O senhor tem uma mansão com toda a estrutura maravilhosa e o senhor não faz um churrasco com seus amigos, porque o senhor é uma pessoa chata, vamos colocar assim. Porque, não, o Salgado é chato, né, cara? Pô, o cara lá é isso. E o senhor não era chato. Não estou colocando chato. Chato é a expressão do momento, tá? O senhor não era chato. O senhor gostava de futebol. Vi muito jogo do Vasco, o senhor dentro do vestiário, comemorando, puxando casaca. E eu estou achando estranho isso. O senhor e seu irmão, o irmão do Salgado é o irmão gêmeo dele. Eu via muito isso, Jean. Eu vivi muito isso. Então eu estranho que hoje ele esteja nessa situação. Poxa, cara, minha casa tá linda, meu pintor é maravilhoso. Olha só que móvel que meu marceneiro fez. Tá tudo em ordem, não tem nenhuma infiltração. Tá, vamos fazer uma festa? Ah, eu acho que o pessoal não vai vir, não. Pra que ter uma casa dessa? Então tá tudo legal, tudo bonito, as contas estão sendo pagas, todos os acordos direitinho, mas a bola não entra, porra. Não adianta nada disso. Não adianta nada disso. Né? E assim, Flávio, quando você fala se comunica, meu Deus do céu, ele teve tanta oportunidade de tomar a frente esse ano e falar. E assim, ó, eu vou dizer um negócio para o Salgado, de um cara que é jornalista, que eu estou formado há 17, 18 anos. Para mim, é muito mais fácil fazer o ao vivo do que o gravado. Não sei se para você também, Flávio. Para mim é muito melhor. Sim. Muito mais fácil fazer o ao vivo. O ao vivo, sempre como a gente está gravando aqui o podcast, ficar falando, do que sentar e... Aquele pronunciamento dele, ô Salgado, chama a imprensa, cara. Vai lá, se comunica do teu jeito. Você não precisa falar igual o William Bonner. Ninguém vai querer que você tenha essa... Entendeu? Mas se comunica do jeito que você acha que é bacana, Salgado. Porque assim, nós temos que partir do pressuposto, Salgado, que ninguém vai estar numa entrevista para atacar o senhor. Ninguém. Até porque a idoneidade do Salgado está acima do bem e do mal. É óbvio que é uma figura idônea. Então, assim, essa questão de se comunicar, quando você fala assim, Flávio, ouvir a torcida. A torcida mandou contratar o Juninho Pernambucano. Traz Juninho Pernambucano. Aí o Vasco tentou o Juninho. Daqui a pouco, quando tem uma oportunidade, torcedor, eu fui atrás do Juninho Pernambucano. Mas o Vasco podia pagar o Juninho Pernambucano com 10 quilos de picanha e o Juninho ganha 40 lá no Lyon. Por isso que eu não trouxe. Ou algo do gênero. Isso. Sabe? Ficar mais próximo. Porque assim, ó, eu sei que ele trabalha, Flávio. Você sabe que ele trabalha. Mas muito torcedor do Vasco acha que ele não faz nada. Que ele não faz absolutamente nada. Por quê? Porque ele dá essa impressão que está tudo à deriva, que está tudo frouxo, que está tudo solto. Então, assim, é isso que a gente precisa. A pior coisa, Jean, é você não dar satisfação. É o que mais me revolta. Às vezes tem gente que está devendo dinheiro para a gente. Sim. Eu prefiro que o cara me diga, cara, estou correndo atrás aqui, estou vendo, do que o cara não atender teu telefone. Sim. Porque o cara que não atende teu telefone parece que ele está andando para você, que ele está com desleixo, ou que ele... E não tem necessidade disso. Sim. E eu acho que essa comunicação ela é fundamental e ela precisa ser mudada em todas as esferas. Porque se a gente tem uma dúvida, por que o som da arquibancada aumentou no jogo contra o último jogo aí, que teve esse problema todo, e ninguém vem dar uma satisfação, e a gente tem que ligar para as pessoas para perguntar, isso é uma coisa que tem que ser automático, na hora. Porque a grana, para contratar um jogador e isso e aquilo, o VP de Finanças não fala. E eu não estou dizendo por nós, não, é para o torcedor, nós somos apenas o caminho para o torcedor. Sim. Seria muito mais... Vou te dar um exemplo. E nada contra.
O presidente Jorge Salgado já teve 2, 3 encontros com chefes de torcida do Vasco. E não atende a imprensa. Quando ele poderia, através da imprensa, nada contra os chefes de torcida atingir milhões de torcedores. Porque ele senta com 2, 3 chefes de torcida, tudo bem. Os caras falam para os nichos deles lá, mas a torcida do Vasco tem 20 milhões, gente. Perfeito. A gente quer falar com o presidente Salgado, a gente quer conversar com o dirigente, não é porque a gente quer dizer, eu falei com o cara hoje. Não! Até porque eu gosto de falar com a minha mulher, porra. Eu gosto de falar com a minha filha, com meus amigos. Não quero... Para mim, porra, não tô nem aí com isso. Mas é porque a gente sente uma aflição da gente querer trazer o torcedor. Você vê essa questão envolvendo transição do futebol do Vasco. Tudo bem. Não tem nada ainda, mas não, estamos buscando, sim, tem um nome assim, aí pinta o nome de fulano. Não estamos vendo, tem bons nomes aí no mercado. Deixa no ar, pelo menos. Ô, Flávio, ou então, quer tranquilizar o torcedor, Flávio, para nós encerrar aqui? Eu só queria deixar claro aqui para o torcedor o seguinte, eu não vou trazer só o executivo. Eu vou preencher o VP, eu vou trazer o executivo e eu vou trazer um elo entre a comissão técnica e o executivo. Deixa claro para o torcedor. Quer um exemplo? Vai ficar bacana. Dá para o torcedor o seguinte, até porque acabou o campeonato, não, e a gente vai dispensar pelo menos mais uns 10 jogadores essa semana que vem. Pronto. Você não vai brigar com ninguém, porque os caras são os borra-bosta mesmo, fizeram porcaria nenhum ano inteiro. O elenco, não tem nada de rachar o elenco, faz média mesmo. Diz, tem uns jogadores aí que a gente não vai dizer o nome para não expor os caras, mas essa semana a gente deve rescindir o contrato com os 10. Porra, os caras estão se movimentando. Você vê, semana passada, 4 saíram, já foi um murmurinho, a galera já ficou mais feliz. Então é só isso, cara. A comunicação é ruim. A comunicação da direção do Vasco com o seu torcedor, da gestão Jorge Salgado, é muito ruim. O Alexandre Pássaro passou 9, 10 meses no Vasco, não deu uma entrevista para ninguém, só falou com o GE, lá o podcast deles, e com o Sport TV uma vez, mas nada. O Fernando Diniz, Marcelo Cabo e Lisca só falavam em coletivas. E volta a dizer, não é o canal, pode ser qualquer um. Mas ele senta num canal como o Atenção Vascaínos, que tem muita audiência, ele fala para milhões de torcedores, abre, a gente entrevista o cara, e a gente vai dar notoriedade. A gente chegou a falar isso aqui durante o ano. O Marcelo Cabo, eu tenho certeza que o Marcelo Cabo, um dos motivos de ter sido demitido, é porque ele não se comunicava. E eu te digo, o Marcelo Cabo falou várias vezes comigo e com o Emerson, que queria falar, porque ele sabe que isso é importante. Ele sabe que tem essa necessidade, cara. Porque o torcedor é o cara que vai gostar dele ou não vai gostar dele. Por que o torcedor Flávio... do Vasco, o Zé Ricardo, não é no mesmo nível do Marcelo Cabo, eu digo assim, de notoriedade? Eu acho. Acho que o Zé Ricardo é um treinador bom. Mas não é um treinador de ponta no Brasil. Mas por quê? Porque o Zé Ricardo é um cara dele, simples, é um cara que fala, é um cara que se comunica, é um cara que diz isso. Entendeu? Certas situações... Eu acho que a gente precisa resolver, cara. Não, e acho que essa Flávio, comunicação é fundamental, cara. Flávio, isso veio de cima, Flávio. Isso veio de cima porque, assim, para que um cara mais eloquente do que o Lisca? Para que um cara mais... O Lisca morreu, o Lisca secou, o Lisca foi abduzido. O Lisca nunca chegou no Vasco. O Lisca que eu conheci trabalhando, eu convivi com o Lisca 2 meses da minha vida quase que diariamente, quando ele teve a passagem aqui no Joinville. Cara, esse Lisca, ele nem chegou no Vasco. Ele chegou quando na primeira coletiva ele pegou o celular dele, botou a Tereza Cristina, lembra? A música da Tereza Cristina. Lembro. Pronto. Um dia ele comunicou com o torcedor. O torcedor ficou louco, foi para as redes sociais, agora goleamos o Guarani e ficamos no caminho. Mas, enfim, é isso, triste. Flávio, é bem isso. É muito triste. É muito triste. Querido amigo, estamos encerrando o nosso AVCast. Estamos encerrando o nosso papo aqui também no canal AV+. Quinta-feira, a gente vai estar aqui de novo para conversar sobre um outro tema, esperando aí que a gente tenha mais novidades, né? Quem sabe amanhã, até quinta-feira, muitas coisas aconteçam. Grande abraço a todos vocês, abraço, Jean, abraço àqueles que estão com a gente aqui no Spotify, demais agregadores e também aqui no canal AV+. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma. Valeu.